Por último, é o problema número 3. Qual é o problema número 3? A gente tem que resolver a equação diferencial 1 mais x ao quadrado elevado na 1/2 de dy dx, que é igual a x y ao cubo. E a gente tem dois problemas de valor inicial, que é letra A, que seria y de 0 igual a 2, e a letra B, que é y de 0 igual a 0. Bom, primeira pergunta. Tem um valor dessa nossa função aqui, que se a gente passa isso para o outro lado, a gente tem que achar a função só de y aqui, que no caso é esse y ao cubo. Tem algum valor constante de y que zera y ao cubo? Sim, o y igual a 0. Né? Então a gente já sabe de antemão que y igual a 0 é uma solução. Agora a gente acha as outras procedendo da mesma maneira de antes. A gente deixa todo um lado em x e todo o outro lado em y. Então, passando y ao cubo para o outro lado, a gente fica ao cubo. E passando isso aqui para o outro lado com o dx, a gente fica que isso aqui é x sobre 1 mais x quadrado na 1/2 dx. Isso aqui é y na menos 3. A integral disso, menos 3 vira menos 2, então fica y na menos 2, dividido por menos 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 y ao quadrado. Esse lado aqui. E essa aqui? Bom, de primeira vista pode ser um pouco chato, mas a gente pode fazer uma substituição e ver rapidinho quanto que vale essa integral. A gente tem que a integral de 1 mais x quadrado na 1/2 dx. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer que u é igual a essa função de dentro aqui, 1 mais x quadrado. Portanto, du é igual a 2x dx. Então, dx é du sobre 2x. Né? Isso aqui fica 1/2, que cai quando a gente passa esse 2x para o outro lado, vezes a integral. O x vai cair, então vai cancelar com esse x daqui. Então fica 1 dividido por... Isso aqui a gente disse que é u. Então, 1 sobre u na 1/2 du. Agora a gente sabe integrar. Isso é 1/2 de... Isso é u na menos 1/2. Menos 1/2 mais 1 dá 1/2. Dividindo por 1/2, isso é igual a multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2, isso aqui vai cancelar. E a gente vai ficar com u na 1/2 aqui. Só que u na 1/2 é 1 mais x quadrado na 1/2. Tem mais a nossa constante. Essa aqui é a nossa integral. Então, a gente chega aqui, isso aqui é 1 mais x quadrado na 1/2 mais c. Agora, a gente tem que isolar esse y, porque aqui a gente consegue fazer isso. Com isso aqui, a gente pode isolar o y. A gente primeiro pode passar esse menos 2 para o outro lado. Então, a gente fica aqui 1 sobre y ao quadrado é igual a menos 2 vezes 1 mais x quadrado na 1/2. E, bom, vezes menos 2 mais menos 2c, só que menos 2c continua sendo uma constante arbitrária. Então, eu vou chamar de c novamente. Para resolver isso aqui, a gente tira o recíproco dos dois lados. Então, fica y ao quadrado igual a 1 sobre menos 2, 1 mais x ao quadrado na 1/2 mais c. Para isolar o y, a gente tira a raiz dos dois lados.
Então, fica que y é igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre menos 2. Isso aqui, esse 1/2, aqui é uma raiz quadrada, né? Então eu já vou escrever assim. Então fica 1 mais x² mais c. Essa aqui é a nossa solução geral. Agora, a gente tem que aplicar os dois problemas de valor inicial que a gente tem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente troca o valor de x e o valor de y na expressão e vê quanto a gente obtém para a constante. Lembrando que, além dessa solução, a gente tem que y é igual a 0 também, que é outra solução. E percebam como a gente não tem como obter o y igual a 0 daqui mudando essa constante. Como eu tinha dito outras vezes, que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Aqui é um exemplo que ilustra com mais clareza isso que eu tinha dito. Então, y igual a 0 é uma solução. A gente tem que aplicar agora o problema de valor inicial da letra A. Então, y de 0 é igual a 2. Então, para x igual a 0, y é igual a 2. Uma coisa antes, y pode ser positivo e negativo aqui. Só que essa condição inicial já está nos dizendo que y em 0 é positivo. Ou seja, a gente tem que escolher a solução que é positiva aqui, porque esse número é sempre positivo. Então, se a gente pegasse a negativa aqui, não ia ter como y valer 2. Então a gente sabe que vai ser a solução positiva daqui que a gente vai pegar. Com isso em mente, y igual a 2 é igual a mais raiz de 1 fica 1 dividido pela raiz de menos 2, x é igual a 0. Então aqui fica a raiz de 1, fica apenas menos 2 aqui. Isso mais uma constante. Daqui a gente chega que, se ele tirar o recíproco aqui, fica que a raiz de menos 2 mais c é igual a 1/2. Ou seja, menos 2 mais c vai ser igual a 1/4. E daqui a gente tem que c é igual a 1/4 mais 2, que é igual a 9/4. Então, essa é a nossa constante. Como é que fica a nossa solução final aqui? Colocando na nossa solução geral, o que a gente vai obter? A gente tem que... A nossa solução final fica y igual a 1 sobre a raiz de menos 2 raiz de 1 mais x² mais 9/4. Só que, para essa raiz quadrada fazer sentido, isso aqui tem que ser igual ou maior a 0. Então, menos 2 raiz de 1 mais x² mais 9/4 tem que ser maior do que 0. Dessa inequação, a gente chega aqui. Menos 2 raiz de 1 mais x² é maior que menos 9/4. Eu vou dividir por menos 2 dos dois lados, só que uma divisão por número negativo vai fazer a inequação mudar o sinal. Então, aqui fica raiz de 1 mais x². Eu vou deixar menor estrito aqui porque a gente está procurando um intervalo aberto, porque a gente está tratando da equação diferencial, né, que trabalha com derivadas. Então, isso é menor estrito que 9/8. Elevando ao quadrado dos dois lados, a gente chega aqui 1 mais x² é menor do que 81 sobre 64. E passando 1 para cá, a gente tem que x² é menor que 81 sobre 64 menos 1. Isso aqui vai dar
17/64. Então, x tem que ser menor. X tem que estar entre, né? Porque a gente vai tirar a raiz aqui, então vai ficar mais ou menos do outro lado. Então, o x vai estar entre a raiz de 17/64, que é a raiz de 17 sobre 8, negativo, e a raiz de 17 sobre 8. Esse é o intervalo máximo de existência para o PVI da letra A. Agora, para o PVI da letra B, tem uma coisa muito mais simples que vai acontecer. Qual é o PVI da letra B? Y de 0 é igual a 0. Vamos lembrar que a nossa solução ela é dada por 1 sobre raiz de menos 2 vezes a raiz de 1 mais x quadrado mais c, né? Bom, x igual a 0 implica que y vai ser igual a 0 também. Então, usando essa informação aqui, a gente tem que 0 é igual a 1 sobre raiz de menos 2. Aqui vai ficar x igual a 0, então aqui fica só menos 2, mais c. E aconteceu uma coisa meio esquisita aqui, porque a gente pode passar isso aqui para cá, que a gente vai chegar que 0 é igual a 1. Então tem um problema aqui. A gente não consegue usar essa expressão para calcular esse problema de valor inicial. Por que isso acontece? Justamente porque, caso vocês se lembrem, a gente tem, além dessa solução, que y igual a 0 é uma solução que está desconectada dessa aqui. E que é exatamente isso aqui. Porque para qualquer x, y igual a 0 vai cair nessa solução aqui. Portanto, a solução para esse PVI é y igual a 0. E qual é o intervalo máximo de definição do x? Bom, x pode variar de menos infinito até mais infinito, porque não tem restrição nenhuma na equação e nem na solução. Então, x é um número real, simplesmente. O que termina o nosso último problema e termina com a nossa aula de exemplos. Então, pessoal, na descrição tá a resolução da lista de exercícios que a gente passou na aula passada, ok? Então, estão todas as resoluções ali passo a passo e é legal vocês verificarem para verem o que vocês acertaram, o que fizeram de diferente. Então, por hoje é isso. Até a próxima aula e bons estudos!